Eu estou lendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu não sei se estava gravando, eu tenho ainda algumas dúvidas aqui nessa plataforma do TikTok, mas eu quero falar para você do nome maravilhoso, Jesus, o nosso Salvador. Eu sou Neuza Baldini, pertenço à Assembleia de Deus do Ministério do Leblon e eu estou aqui para ministrar uma palavra para mim e para você, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, porque eu comecei gravando e não sei se gravou. Eu ainda estou cometendo aqui alguns erros até aprender, mas eu vou aprender. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 4, o título é A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo é o tentador. Você sabia que quando Deus perguntou para Satanás, quando ele foi... Deus permitiu ele colocar a enfermidade em Jó. Muitos perguntam por que isso aconteceu, por que Jesus permitiu. Ele estava simplesmente provando a fé daquele homem chamado Jó, que a Bíblia diz que ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então, quando eu falei que Satanás, ele anda ao nosso derredor, tentando nos fazer cair nas propostas dele, nas promessas dele, no que ele nos oferece. Ele só oferece aquilo que é para a nossa destruição, para a nossa perdição. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, diz assim, sede sóbrios, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos levar para o abismo, para a perdição. Tudo que é ruim vem da parte do adversário, mas nós damos lugar, nós damos oportunidade. Quando nós não estamos na presença do Senhor, ele nos faz proposta, ele nos oferece o pecado, ele nos é oferecido como uma coisa bonita, uma coisa gostosa, tem boa aparência, tem bom... A proposta de Satanás não é nos oferecer uma coisa ruim, é nos oferecer algo que atrai a nossa atenção, atrai os nossos olhos, atrai o nosso prazer, atrai a nossa satisfação carnal, a nossa satisfação da carne. Então, a gente, quando não está firme na presença do Senhor, a gente cai, porque ele anda ao redor, tentando buscar quem ele possa tragar. Mas o Senhor Jesus, aqui em Mateus 4, diz assim, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, chegando-se a Jesus o tentador, Satanás, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, ele desafiou Jesus, tu és o Filho de Deus? Então, manda essas pedras se transformar em pães. Jesus tinha poder para fazer isso. Mas só o que Jesus não fez foi obedecer a ordem de Satanás. Jesus não deu esta oportunidade de obedecer, de atender o pedido dele. E Jesus então responde, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus dialogou com Satanás dentro da palavra. Por isso que nós evangélicos, todo cristão, tem necessidade de conhecer a palavra de Deus. Primeiro para ela nos corrigir, primeiro para ela nos trazer libertação, cura, salvação. A palavra de Deus nos revela
quando nós não estamos vivendo uma vida de obediência. A palavra de Deus nos ensina como andar nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos ensina como fugir do pecado. A palavra de Deus nos ensina como ter amor. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. A palavra de Deus nos ensina a sermos humildes. A palavra de Deus nos ensina a sermos verdadeiros. A palavra de Deus nos ensina a andar em caminho reto. A palavra de Deus nos ensina a entrar pela porta estreita, que é a que conduz ao céu de luz. Porque a porta larga muitos são os que entram por ela, e a porta larga conduz à perdição. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos mostra o que é que nós estamos, como está sendo a nossa vida diante de Deus. Se nós estamos tendo um procedimento, atitudes que são agradáveis aos olhos de Deus. Então Jesus foi tentado por Satanás e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, não satisfeito, ele disse: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mais uma vez, Satanás usou a Bíblia para desafiar Jesus. Se tu és o filho de Deus, então lança-te que desse precipício, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito. Quer dizer, Satanás estava incentivando Jesus a cometer ali um ato de tentativa de suicídio, que é o que ele tem feito com muitas pessoas. Quantos têm tirado a sua própria vida? Você acha que é de um dia para o outro que isso acontece? Não. Geralmente o suicida, infelizmente, ele é tentado a tirar a sua própria vida quando ele está passando por momentos difíceis, por adversidade, por perdas, e ele não tem estrutura espiritual, ele não tem forças para vencer aquele momento. Então Satanás aproveita aquela fraqueza na mente do homem e começa a mostrar a ele várias maneiras daquela pessoa tirar a sua própria vida. Quantos que tiram, infelizmente? E a Bíblia diz que aquele que tira a sua própria vida, suicida, não tem direito à salvação. E muitos têm perdido a sua salvação porque têm tirado a sua própria vida. E Satanás fez essa proposta para Jesus. E Jesus respondeu: disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que ele mostra: os reinos, a glória, as belezas, o pecado, a prostituição, tudo que é para trazer a separação do homem, nos separar de Deus. Satanás nos oferece. Então ele ofereceu a Jesus. Deus permitiu isso, para ficar de exemplo para mim e para você, para nós ficarmos atentos às propostas de Satanás. São todas para nos levar à perdição eterna. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, quando Jesus, com autoridade, disse: vai-te, Satanás. Neste momento, Satanás se afasta do Senhor Jesus. E os anjos estiveram ali adorando e servindo a Jesus. Os anjos. Que esta palavra sirva de edificação para a sua vida. Cuidado com as propostas de Satanás. Adorar somente a Deus. E nunca atente contra a sua própria vida. Isso é proposta do adversário. Jesus te dá vida e vida com abundância. Amém?